Hoje vamos falar de avós. Vamos falar de avós, não só para avós, mas também para avós, para pais que têm filhos, para netos, para todos aqueles que estão a pensar em ter filhos, para todos aqueles que conhecem pessoas fantásticas e maravilhosas em idade de ser avós. E eu ia perguntar-vos uma coisa. Ia perguntar-vos, quem é que tem avós e que está aqui a assistir este live? E quem é que já é avó? Ou avô, claro. Quando falamos em avós, no plural, falamos em avós e em avós. Ok, vamos ver quem é que está aqui a assistir. A Elizabeth Oliveira. Olá, Elizabeth. Tiago. Olá, filho. Filipe. Olá, filho. Cristina. Prazer vê-la aqui. Muito bom. Vão entrando, vão colocando as vossas questões e deixem-me também saber qual foi a influência que os vossos avós tiveram sobre vocês na vossa vida e, enquanto avós, o que é para vocês ser avós? O que é que isso significa? Que emoções novas é que isso despertou em vocês? Vamos ver quem é que entra mais. A Alda Pinta, Alda. Vamos ver, vamos dar mais um bocadinho de tempo para as pessoas entrarem. A Elizabeth, que vão estar aí. Ok. Quem é que são estas personagens fantásticas que têm um papel inegável na nossa vida, que têm uma influência sobre nós intransponível, é inesquecível. O tempo não apaga a influência dos avós sobre nós, seja boa ou seja menos boa, ok? Eles estarão sempre lá. Olá, Pedro. É muito bom ter-vos aí, é muito bom ter-vos a acompanhar o live, é muito bom cada vez mais pessoas irem colocando perguntas mesmo através de mensagens privadas ou mesmo aí no live. Continuem a participar, é muito bom ter-vos aí. Ok, quem são estes avós e porque é que eles são tão importantes para nós? Pronto, os avós são os historiadores da família. É a primeira coisa que nós podemos dizer deles. Porquê? Há duas coisas que acontecem. Primeiro, eles viveram num tempo diferente do nosso, portanto têm histórias diferentes para nos contar. Para contar aos netos, para contar a toda a gente. Eles viveram num tempo diferente. Primeiro. Segundo, à medida que o tempo vai passando, a nossa memória dos adultos, vai ficando, às vezes, um bocadinho mais fraca para os acontecimentos atuais, mas cada vez mais viva para os acontecimentos anteriores, antigos. Então, é impressionante como eles conseguem lembrar-se de coisas de quando eram mesmo muito pequenininhos. Melhor, eles conseguem lembrar-se de coisas dos pais dos netos, dos filhos deles. Então, não só eles podem contar aos netos como é que era o tempo quando eles eram mais pequenos, como também podem contar aos netos como é que eram os pais deles quando os pais eram pequenininhos. E isto é extraordinário, conseguir passar estas histórias de geração em geração. Além disso, eles também sabem outras histórias que os próprios avós deles lhes contaram, os próprios pais lhes contaram. Então é toda aqui uma sabedoria geracional que vai passando para os netos e depois dos netos para os seus netos e assim sucessivamente. Portanto, eles são os historiadores da família. Também são os cuidadores da família, ou seja, eles estão lá sempre para apoiar pais e netos, toda a família, não é? Acabam por ser mais conselheiros até, muitas vezes, porque eles já passaram por muitas experiências e por isso também eles são os nossos heróis, porque eles já passaram por tanta coisa e passaram não só em termos históricos, mas também em termos de conquistas que eles foram fazendo, aprendizagens que eles fizeram com experiências. Portanto, eles sabem que os problemas vêm e vão e que se resolvem. E muitas vezes esta esperança também é importante ser passada para os próprios netos e para os próprios pais quando são pais. Eles também são professores. Eles podem ensinar os netos a fazer coisas que eles sabem, a ensinar a própria família a fazer coisas que eles sabem. Sei lá, um tipo diferente de compota, uma receita diferente, uma forma diferente de fazer uma fisga, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas eu aposto que os avós sabem. E se está aqui algum avô ou uma avó, que sabe como construir uma fisga, eu quero que ponham aí. Olha lá, vou ver outra vez com os meus óculos. Armando Ramos também está a ver. Alguém sabe como é que se faz uma fisga? Alguém que é avô ou avó sabem?
Pois muitas vezes os pais também não fazem isto, mesmo que saibam, porque não têm tempo. A preocupação dos pais é outra, a pressão de ganhar dinheiro, de construir um futuro para os filhos, de os educar, de construir a própria família, eles próprios de desenvolverem, deixa muito pouco tempo também para isto. Então aparecem os avós para fazerem estas coisas, para cuidar, para apoiar, para ensinar. Também são alunos. E é engraçado que quando os netos estão naquela idade escolar e aprendem coisas, eles têm todo o prazer em partilhar aquilo com os avós. Eu conheço alguns netos que, por exemplo, quando começaram a aprender inglês, tentaram ensinar os avós a falar inglês, aqueles que não sabiam, e aprendiam. Assim como também nos ensinam a mexer nas novas tecnologias, no computador ou naquele telemóvel mais complicado. Ou até a jogar PlayStation, partilhar com eles coisas. Isto é muito importante. Os avós também são os nossos modelos, não é? Modelos de quê? Desculpa, modelos de valores. Amor, compreensão, aceitação. Valores que são necessários para viver em sociedade e que muitas vezes os avós explicam, mas demonstram também nas suas próprias atitudes. Então, quando os netos convivem com eles, esses valores vão sendo integrados, mesmo sem os netos se darem conta. Ok. O que é que significa para os netos terem avós? Significa que eles têm alguém que pode sentir orgulho neles. Significa que eles têm alguém com quem podem estabelecer uma relação de cumplicidade. Os avós podem ser os confidentes dos netos. Sabem que às vezes os netos não querem contar determinada coisa aos pais porque têm medo de os desiludir, porque têm receio de que os pais não aprovem ou não aceitem. E não que os avós devam esconder as coisas, não é disso que se trata. É que se calhar eles podem filtrar a informação que vai passar depois para os pais, não é? Mas como os netos têm tanto à vontade a falar com os avós, sentem-se tão aceitos por eles, então é mais fácil contar uma coisa mais difícil aos avós do que aos próprios pais. Deixem-me ver aqui os comentários vossos. Olá Marina, boa tarde. Mais coisas. Os avós também ensinam os netos a envelhecer. Sim. Com quem mais é que os netos podem aprender a envelhecer? Aprender quais são as fragilidades e as potencialidades de quem está a envelhecer. Envelhecer é um processo que começa quando nascemos, muito mais ainda depois dos 26 anos. Só que quando estamos naquela idade de ser avós, então o envelhecimento nota-se mais. Mas ainda bem que as pessoas envelhecem, significa que estão connosco mais tempo, que vivem mais tempo. Então, enquanto estão nesse processo, os netos vão acompanhando e vão aprendendo eles próprios o que é ser mais idoso, a envelhecer. Mas também podem compreender depois os seus próprios pais, quando os seus próprios pais também entrarem no processo de envelhecimento. Nada como ver isso e nada como aprender a respeitar isso. E é engraçado que se houver este convívio entre avós e netos, é mais fácil eles respeitarem qualquer outro cidadão que seja mais idoso, que esteja mais envelhecido. Se ele perceber estas potencialidades e fragilidades, ele vai aceitá-lo e vai perceber qual é o seu papel social também em ajudar estas pessoas a ultrapassar esta fase. O que é que estas pessoas precisam? Estas pessoas, os avós, para passar esta fase? Precisam de muito respeito, precisam de muito carinho. Eles são pessoas muito válidas, eles têm uma vida inteira de história, uma vida inteira de sucessos, uma vida inteira de conquistas. Eles merecem o nosso respeito, merecem o respeito dos netos, merecem o respeito dos filhos. Às vezes, os filhos ainda estão a resolver algumas questões que têm para resolver quanto a algum ressentimento que possa existir entre eles e os seus pais. Esta é uma boa altura para eliminar isso. É uma boa altura para perceber que os seus próprios filhos, um dia, se calhar, de certeza, também vão dizer alguma coisa que eles fizeram de forma errada. Então é uma boa altura para se reconciliarem com os seus pais e para os respeitarem e para lhes agradecerem a vida, não é? Que eles lhes deram. Então é uma fase importante também para os netos perceberem que podem contar com os avós quase como
uma continuação dos seus pais, mas sem tanta pressão, porque os avós vivem muito o agora e a inteligência emocional também vai aumentando ao longo da vida e por isso a paciência, a tolerância, o amor, a facilidade em autogerir-se também vai aumentando com a idade. Então é excelente os netos poderem conviver com adultos que estão mais amadurecidos, que sabem mais coisas. É mesmo muito bom. Deixa eu ver o que é que vocês estão a dizer aqui. Olá, querida Paula. Olá, Isabel. Olá, Pedro. Muito bom ter-vos aqui. Então, os avós fazem uma diferença gigante na vida dos netos e os netos na vida dos avós. Porquê? Porque é uma outra oportunidade para os avós verem o mundo através de outra pessoa. Começar a amar uma pessoa do início, não é? Eles fizeram isso quando tiveram os seus próprios filhos e agora têm os netos e dá uma boa oportunidade para eles amarem outra pessoa. Por outro lado, eles não sentem aquela pressão de educar e, portanto, podem ter relações muito mais tranquilas, muito mais livres, muito mais descontraídas. As pessoas e, consequentemente, os avós a trabalhar até cada vez mais tarde, em particular como profissionais por conta de outrem, com horários laborais, que normalmente era aquele em que os pais os deixavam com os avós, até porque os auxiliavam, não limita o seu tempo e disponibilidade e até condiciona a sua disposição para ensinar, conviver e influenciar os netos, nomeadamente transmitindo valores. Essa é uma boa pergunta, Pedro. Até porque parece que eu estou só a falar em avós que têm toda a disponibilidade para estar com os netos. Eu estou a falar de papéis, não é? E o papel nada mais é do que uma função. É qualquer coisa que nós fazemos. Quando há disponibilidade para isso, obviamente, não é? Mas, mesmo que não seja aquele tempo todo em que os avós criavam os netos enquanto os pais trabalhavam, porque agora sim, muitos avós têm uma vida profissional ativa e não podem ter essa disponibilidade, ainda assim existem férias, existem fins de semana, existem fins de tarde, existem feriados em que eles podem conviver uns com os outros. E, agora em tempo de pandemia, muitos avós e netos descobriram uma relação à distância através das novas tecnologias. O Skype, o Facebook, o Zoom, o telemóvel, já existia. Tudo isso provou que não há necessidade de avós e netos não terem uma relação mais próxima. Claro que não há abraços, não, nesta altura não há abraços, à distância não há abraços, nesta altura em que nós estamos a proteger ainda muito e muito bem todas as pessoas para não ficarem de alguma forma contaminadas, nós devemos respeitar esse espaço, mas isso não implica, nem isso, nem estar profissionalmente ativo, não implica distanciamento, ok? Deixa eu ver o que vocês estão a dizer aqui. A minha infância e a minha avó, que saudades, a minha vida hoje não seria nem a mesma, nem tão rica sem a minha avó, diz a Alda Pinto. É isso, não é? Porque todos nós que temos uma avó que foi participante na nossa vida, principalmente na nossa infância, todos nós temos boas recordações. Claro que nós sabemos que as coisas não são cor-de-rosa sempre, ok? Mas vamos fazer homenagem às nossas avós. Elas são maravilhosas, elas foram maravilhosas, elas estiveram ali, elas dedicaram-se, elas fizeram o melhor que podiam. Agora, as avós que estão agora no ativo, elas também estão a fazer o melhor que podem. O que é que pode condicionar mais o papel de uma avó? As relações com os próprios pais dos netos, não é? Porque uma avó é mãe ou é pai de um dos cônjuges, portanto, de um dos pais. E muitas vezes os avós podem pensar que eles não estão a agir da forma certa. Lembram-se de eu dizer que a inteligência emocional aumenta ao longo da vida? Pois é, isso significa também que a tolerância aumenta ao longo da vida. E a capacidade para aceitarmos os outros e as suas imperfeições, ou aquilo que nós consideramos ser as imperfeições, também aumenta. Portanto, é só querermos fazer isso. Querermos, enquanto avós, fazer isso. Aceitar os pais dos nossos netos como eles são. E sabem, tudo vai mudando. A forma como nós educávamos uma criança, ou criávamos um bebê, ou embrulhávamos um bebê há uns anos atrás, não é o mesmo que fazemos agora. É pior, é melhor, é diferente, não é? É diferente e, portanto, nós precisamos de aceitar isto, estas diferenças. Não podemos nem devemos tentar fazer melhor do que a nossa
nora, ou do que o nosso genro, ou o nosso filho, ou a nossa filha. Não, não devemos. Não devemos, porque se eles dizem que é assim que querem que se faça, ok, primeiro aceitamos. E se nós não concordarmos? Boa pergunta. E se nós de todo não concordarmos? Nós nunca podemos insurgir-nos, não é? Nunca devemos fazer isso, até pelo bem do nosso neto, até porque não é essa a nossa função. Nós somos avós, não somos pais. Nós já tivemos a nossa oportunidade de sermos pais à nossa maneira. Certo? Lembram-se disso? Pronto, eu ainda não sou avó, mas imagino que muitos avós passam por isto. Por acharem que podem fazer as coisas de maneira diferente daquela que a nora, o genro, o filho, a filha fazem. Ok. A primeira coisa a fazer é aceitar. Aceitar que eles são soberanos. Aceitar que eles estão a fazer o melhor que podem com as instruções que têm. Ok? Primeiro aceitarem. E depois podemos dizer, eu fazia assim e resultava. Tu queres experimentar? É sempre esta pergunta. E se eles não quiserem experimentar? Estão no seu direito. Como nós educamos os nossos filhos, eles também podem fazê-lo agora. Certo? Portanto, é muito esta aceitação. Ok. Deixem-me ver se vocês têm mais alguma pergunta. A influência dos bons avós é inegável. Sem dúvida. Sem dúvida. Pronto, os maus avós também influenciam, mas pela negativa. Mas os maus avós são muitas vezes mal compreendidos. Ok? São muitas vezes perfeccionistas. E são muitas vezes avós que estão com um receio quase secreto, que eu acho que nem eles se percebem, é de que a partir do momento em que os seus filhos têm filhos, definitivamente eles estão grandes. Estão grandes, ou seja, já não precisam que eles tomem conta da situação. E eles já conseguem. E isto pode ser muito bom, mas também pode dar a sensação aos avós de que eles já não são prestáveis, ou seja, já não têm valor, porque agora os próprios filhos já não precisam deles. Meu Deus, não é assim nunca. Os filhos precisam sempre dos pais, mas de maneiras diferentes, não é? Quando eles eram pequenininhos precisavam de colinho, precisavam que lhes dessem bem. Quando cresceram mais um bocadinho, precisavam que os ajudassem a fazer os trabalhos de casa. Quando cresceram mais um bocadinho, precisavam de instruções para não se magoarem, ou como conduzir com cuidado, ou o que comer, ou... Ok? Agora, eles cresceram e continuam a precisar da história de vida, da experiência de vida toda que os avós acumularam. Isto é priceless. Em português diz-se... muito precioso. Ok? Sem preço. Ok? Não. É fantástico. A experiência dos avós, aquilo que nós podemos aprender com eles, é impressionante. Também os avós têm necessidade de ser ouvidos, não é? E os netos são fantásticos nisto, porque os netos não se importam de contar. Oh, avô, conta-me outra vez aquela história, como é que foi quando foste para a escola? E o avô conta. Oh, avô, e quando tu tiveste a minha mãe, quando ela era pequenininha, como é que foi? E com quem é que tu a deixavas? Olha, para palavras é que ela dizia primeiro? E a minha mãe fazia as neiras? E os netos têm esta disponibilidade toda para ouvir isto. Porque às vezes os filhos não têm, mas quando os netos perguntam isto aos avós e eles estão presentes, eles também gostam de ouvir essas histórias. E devem gostar de ouvir e devem deixar os netos ouvir estas histórias. Ok? Mais coisas que os avós podem fazer com os netos e que é importante para eles. Deixa-me consultar aqui os meus apontamentos. Ok. Os avós podem também passar para os netos responsabilidade, sentido de responsabilidade. Imaginem, isto tem um bocadinho a ver com os valores, mas imaginem quando os netos estão na idade escolar e querem ensinar os avós a fazerem coisas, a aprenderem inglês, por exemplo, ou a aprender aquelas contas muito difíceis. Os avós podem também ajudá-los a fazer primeiro os trabalhos de casa e depois irem fazer uma tarefa qualquer. Por que não fazerem os trabalhos de casa juntos e a seguir irem apanhar conchinhas até à praia, ou irem fazer jardinagem, ou experimentarem a tal receita nova, ou construírem a fisga com o avô, mas primeiro vão fazer aquilo. Outra coisa que os avós devem fazer é saber quais são as regras de disciplina dos pais. Porquê? Boa pergunta. Porquê? Deixa-me ver se vocês têm mais alguma pergunta aqui. Ok, ainda não? Porquê
Porquê? Porque às vezes parece que os avós estragam os netos, não é? E se calhar estragam. Se calhar estragam, mas vamos dizer assim, não é de forma intencional, ou se é de forma intencional, a comunicação entre os avós e os filhos não está a funcionar muito bem. Vamos imaginar aquele casal que diz que os seus filhos não devem comer muito chocolate. Então, deixam os filhos em casa dos avós a passar uma tarde e dizem, por favor, não nos deem chocolates. E os avós dão chocolates aos netos. Isto não é bom, pois não? Não, porque vamos quebrar aqui uma confiança. Os avós podem estragar os netos, mas não nisto. Não naquilo que os pais dizem efetivamente para não se fazer, ou especificamente para não ser feito. Porque isto vai fazer com que os relacionamentos fiquem estragados? Faz com que a relação entre avós e netos fique comprometida? Porque se calhar os pais não vão querer tão facilmente deixar os avós com os netos, deixar os netos com os avós? Então ninguém quer isto e ninguém beneficia disto. Mais uma vez aquilo que eu disse há pouco. Quando os avós tinham os filhos pequeninos, puderam educá-los à sua maneira. Então desta vez os pais estão a educá-los à sua maneira. E se pedem para não lhes dar chocolate, não lhe vão dar chocolate. Mas imaginem que um avô, o neto, trata mal o avô. O que é que o avô vai fazer? Vai permitir isto? Isto é estragar o neto, é estragar a relação entre eles, e isto não vai fazer bem a ninguém também. Então, por isso, previamente, os avós devem perguntar aos pais o que é que eu faço se o teu filho, se o meu neto, me desrespeitar. O que é que tu achas que eu devo fazer? E os pais dizem, se isso acontecer, por favor, põe-no de castigo. Aquilo que nós fazemos é fazer um time-out e dizer, esse comportamento não é aceitável, portanto vais ficar 5 minutos ali, por exemplo, ok? Mas falem com os pais abertamente e previamente sobre isto, ok? Não deixem de o fazer. Temos aqui algumas perguntas mais. Ok, eu vou só terminar isto e já vou ver as vossas perguntas, ok? Coisas importantíssimas para nós pensarmos no que diz respeito à disciplina e ao relacionamento entre os pais e os avós. Não façam uma coisa que prejudica muito, muito, muito qualquer neto. Não digam qualquer neto, qualquer avô, qualquer avó, qualquer mãe, qualquer pai. Não digam mal dos avós aos netos. Não digam mal dos pais aos netos. Ok? Não digam mal. Isto causa sempre tanto dano. À medida que o tempo vai passando, eu vou-me dando conta, e vocês também de certeza absoluta, que as coisas que mais minam relacionamentos familiares é o dizer mal. O dizer mal quebra a confiança. E se nós ainda não aprendemos porque somos mais novos ou porque fomos mais novos e em determinada altura não sabíamos, a partir de hoje já ninguém pode dizer que não sabe. É fantástico, não é? Não digam mal de ninguém a ninguém. Dos netos aos pais, dos netos aos avós, dos avós aos netos, dos pais, ok? Percebida a mensagem? Não deixem isso passar em branco. Eu vou responder algumas perguntas, algumas que já me foram chegadas antes. Entretanto, se eu não responder a todas agora no live, eu respondo em baixo, está bem? Coloquem as vossas perguntas agora, mais tarde, e eu responderei mais tarde. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu não queria deixar de responder algumas perguntas que me chegaram antes, porque acho que são tão pertinentes. É assim, quando uma pessoa não cresce com os avós por perto, ou com uma relação próxima deles, o que é que se perde? Meu Deus! Nesta altura nós já estamos mais aptos, quem não estava antes, agora já estará mais apto depois do que eu fui falando, para perceber isto. Sabem? Se eles são os historiadores da família e se eles passam estes conhecimentos todos, uma das primeiras coisas que se perde, e portanto todos nós temos que tomar consciência disso e mudar a partir de agora. Se não mudamos antes, mudamos a partir de agora, pelo menos adquirimos este conhecimento e integramos, fazemos com que ele seja parte de nós. A primeira coisa que se perde são os laços da família. E sabem, quando falamos de família, a coisa que mais tem valor é o sentimento de pertença. Reparem, o sentimento de pertença, o pertencer, o ser significativo dentro de um grupo de pessoas, é mais importante do que a própria sobrevivência, em alguns casos.
Nós precisamos destes laços de pertença. Muitas vezes, pais divorciados, e isto aconteceu comigo. Os meus pais, quando se divorciaram, o meu pai foi viver para longe e eu perdi o contacto com a família do meu pai. Portanto, há hoje coisas que eu sei porque já sabia, mas não acumulei informações, porque isso não foi possível, não é? Agora, mais longe, mais crescida, eu própria já posso encontrar esses laços, mas naquela altura eu lembro-me que me fez muita falta. Portanto, a primeira coisa que se perde são os laços da família. Outra coisa que nós perdemos é a oportunidade para ver o quanto outras pessoas que não os nossos pais gostam de nós e se orgulham de nós. Porque os avós são genuinamente orgulhosos em tudo aquilo que os netos fazem. Por outro lado, também se perde a oportunidade de perceber que nós somos mesmo parte de um grupo alargado. E esse grupo alargado não tem só a ver com a nossa avó, com o nosso avô, com o nosso pai, com a nossa mãe. Tem a ver com bisavós, tetravós, tudo aquilo que aconteceu na nossa família e que é passado por eles, quer seja por relato, quer seja por experiências. E isto só é possível quando os avós estão lá connosco e nos contam. Outra coisa que acontece quando temos os avós por perto é que eles nos empurram para a vida com segurança, porque eles sabem que nós não nos vamos perder, porque eles confiam na vida, porque eles já passaram por tanta coisa. Então, mesmo que os nossos pais ou que os pais possam ter medo de alguma coisa que nos aconteça ou que aconteça aos netos, aos filhos, os avós já não têm esse medo. Eles já experimentaram. Eles sabem que vai correr tudo bem. Só é preciso utilizar os valores certos. E isso também é passado aos netos. Portanto, é o pertencer a uma família alargada, é o sentir o orgulho dos avós sobre eles e o amor deles, e é perceber que tudo vai correr bem, que eles vão ser capazes de enfrentar o mundo e vencer. Também eles vão ser heróis. E isto os avós passam para os netos. Ok? Outra questão é, tal como pai e mãe têm papéis específicos na formação dos filhos, há algum papel específico para a avó e para o avô na formação dos netos? Sabem, os avós, mais as avós, não é? Abraçam, encorajam, são um refúgio, um bocadinho como a mãe, não é? Quando as coisas correm mal, elogiam, mostram interesse. Os avós podem ser um bocadinho, os avós homens, podem ser um bocadinho diferentes nisto, podem ser um bocadinho mais distantes nisto, mas eles são muito sensíveis agora, os níveis de testosterona desceram, eles estão mais sensíveis, portanto também eles são mais de abraçar, mais de encorajar, mais um refúgio, mais os mentores, mas não deixam de ser avós, e então, avós. E então o gosto pela aventura, a construção de coisas com os netos, o ir à pesca, estão sempre lá e são muito típicos dos avós também, ok? Dos avós homens. Há uns tempos eu vi um programa sobre um pai e um filho, o filho adulto já tinha filhos, que os dois fizeram uma cabana na floresta, arranjaram paletes e construíram uma cabana, os dois juntos. Eu estou-vos a contar isto porquê? Porque a qualidade dos avós vai ser tanto, a qualidade da relação dos avós com os netos vai ser tanto melhor quanto melhor for a relação dos avós com os seus próprios filhos. Então é sempre a altura de estreitarmos os laços familiares, os laços afetivos que nos unem e fazermos coisas juntos, seja com avós e netos, seja com pais e filhos adultos com filhos. Tudo isto vai contribuir para que os relacionamentos familiares se tornem mais fortes, mais agradáveis e a família seja de facto aquilo que é a sua própria missão, não é? Que é a de constituir um refúgio e um lugar de desenvolvimento, formação de caráter para todos nós. E é mesmo o nosso lugar de pertença, é o nosso refúgio, é o sítio melhor do mundo para se estar, quando funciona bem, quando não funciona mal, causa sofrimento. Por fim, queria só deixar uma mensagem aos avós. Cuidem de vocês, cuidem da vossa saúde, sigam as prescrições do vosso médico, façam exercício físico, riam muito,
socializem muito, não se isolem e, sobretudo, respeitem-se a vocês próprios e gostem de vocês próprios. Ok? Os avós merecem ser tratados com toda a dignidade e começa em cada um de vocês. Tratem-se com dignidade e respeitem-se. E a todos nós que ainda não somos avós, mas temos avós, conhecemos avós e quem sabe um dia seremos avós, vamos respeitá-los, vamos amá-los porque eles merecem. Eles são uma parte muito importante das nossas famílias. Até para a semana. Foi um prazer estar convosco.